Bom dia, alunos, turmas 901 e 902. Como vocês estão? Como foi o feriado? Então, eu consegui um computador emprestado, né, de um colega professor. O meu computador realmente não ficou bom e eu vou ter que colocar para consertar em outro lugar para ver se eu consigo resolver. Mas para essa semana eu consegui esse computador emprestado. Vou estar gravando essa aula, as aulas da semana, né? Dessa maneira fica mais fácil. Vocês se recordam que na semana passada eu falei sobre língua e linguagem, né? Essa semana, como a gente tem o feriado no dia 15, teremos duas aulas, né? Hoje, dia 13, e a aula de sexta-feira, dia 16. Eu vou estar trabalhando com vocês mais a questão de redação e produção textual mesmo, tá? Dando continuidade à aula de língua e linguagem, né? Hoje a gente vai estar falando sobre texto e textualidade. Mais específico, hoje nós vamos falar sobre texto, né? O que é o texto? Que quando a gente fala em texto, o que vem na nossa cabeça? Né? Um conjunto de palavras que formam as frases, que formam um texto, né? Mas para se elaborar um texto, não é uma coisa tão simples assim, né? A gente tem toda a parte gramatical, né? Todas as regras da língua portuguesa a serem seguidas no texto. Texto é o grupamento de frases e palavras interligadas que possibilitam uma interpretação e emitem uma mensagem. É toda obra original escrita e que pode formar um documento escrito ou um livro. O texto é um elemento linguístico de dimensões maiores do que a frase. Em processos gráficos, o texto é conteúdo escrito, por divergência a todos os outros conteúdos iconográficos, como as ilustrações. É o componente central do livro, periódico ou revista, formado por produções concretas, sem títulos, subtítulos, fórmulas, epígrafes e tabelas. Um texto pode ser cifrado, sendo criado conforme um código definitivamente suspenso após uma leitura direta. Ele possui tamanhos diferentes e precisa ser redigido com coerência e coesão. Pode ser considerado como não literário e literário. Os textos literários possuem uma colocação estética. Normalmente são escritos com uma linguagem poética e expressiva, com o intuito de conquistar o interesse e sensibilizar o leitor. Os autores do texto literário acompanham um certo estilo e utilizam as expressões de maneira elegante para manifestar as suas ideias. Existe um domínio da linguagem conotativa e da função poética. Os romances, contos, poesias, novelas e textos sagrados são exemplos de textos literários. Os textos não literários, por sua vez, apresentam atividade utilitária ao explicar e informar o leitor de maneira objetiva e clara. São modelos de textos informativos que não se preocupam com a estética. Existe um domínio da linguagem denotativa e da função referencial, diferentemente do estilo literário. Alguns exemplos de textos não literários são os textos científicos, didáticos, reportagens jornalísticas e notícias. Existem ainda os textos narrativos, que contam uma certa história. A história é descrita por um narrador que pode ou não participar de forma direta da história. Esse tipo de texto utiliza uma estrutura específica e pré-determinada. Além desses, há ainda outro tipo de texto, conhecido como texto crítico. Esse modelo é uma exibição textual que começa a partir de um método analítico e reflexivo, originando um conteúdo junto com uma crítica construtiva e bem demonstrada. Vocês veem que a gente estudou tipo de texto, né? Texto narrativo, descritivo. Desculpa. Então, nós já estudamos alguns tipos de texto. Nesse
nessa aula, eu tô falando mais, eu vou dar mais ênfase nessa aula e na próxima, da diferença entre texto e textualidade, tá? E aí a gente vai dando uma relembrada em alguns tipos de texto, como o texto narrativo, que foi falado agora, como o texto crítico, que está sendo apresentado nesse slide, tá ok? Então, assim, a gente está relembrando conteúdo que já foi estudado, né? Então, estamos reforçando, tá ok? De maneira geral, todos os textos precisam possuir determinadas particularidades formais, isto é, tem que apresentar estrutura e elementos que construam uma relação entre eles. Entre essas particularidades formais, tem a coerência e a coesão, que oferecem forma e sentido ao texto. A coerência está ligada com a compreensão, ou seja, a interpretação daquilo que está escrito ou que se fala. Já a coesão é a ligação entre as palavras ou frases do texto. Um texto, para ter sentido, precisa possuir coerência. Apesar da coesão não ser requisito suficiente para que as afirmações formem um texto, são os recursos coesivos que oferecem maior legitimidade e realçam, que seria maior, né? E realçam as relações entre os seus vários componentes. A partir disso, pode-se concluir que a coerência depende da coesão, tá? Então, aqui nessa aula, a gente falou só sobre texto. Aí vimos, né, o que é o texto, os processos gráficos, né, que constituem. Aí viemos falando do texto literário e não literário, os tipos de textos, né, também. E aí a gente, na próxima aula, a gente vai estar vendo a textualidade, né, como eu falei, texto e textualidade. A gente vai estar vendo na próxima aula a textualidade e dando essa diferença. Assim como a gente viu a língua e a linguagem, a gente vai estar dando essa diferença aí entre texto e textualidade. Tá ok? Então copie no caderno, matéria de hoje, dia 13 de outubro, matéria nova, terceiro bimestre, tá ok? Quarto bimestre, desculpa. Terceiro bimestre já até vai ter o bloco de atividade, já foi enviado. Então a gente já está no quarto bimestre, né? O ano passou muito rápido. Então, até para não ficar uma coisa muito maçante, muito conteúdo, a gente dá essa refrescada aí com a parte de produção textual, tá ok? Também conteúdo importante a ser visto, né? Mesmo que a gente não esteja conseguindo trabalhar muito a questão da produção, de fato, de texto, né? É bom que vocês tenham essa consciência, né? Tenham isso aí, conheçam, né? Tudo aquilo que agloba um texto, uma produção textual. É importante que vocês vejam isso, né? Tenham conhecimento disso, mesmo que de uma forma superficial. Tá falando sobre isso? Não, isso aí eu já vi lá na escola, entendeu? Que vocês tenham esse conhecimento, tá ok? Então fiquem com Deus, um beijo a todos.